Nós vamos realizar um trabalho que foi proposto por Rafael Bastos em uma das suas aulas pela STL Flix. Em sua aula, ele pediu que nós modelássemos e nos ensinou a fazer utilizando o Fusion 360 a este simpático carinha chamado Lumpster, uma lâmpada de mesa que você coloca seus fones de ouvido sobre ela e é feita a partir de peças recicladas de um trator e policarbonato ou algum plástico reciclado. No desafio da STLFlix, a gente deveria modelar utilizando habilidades híbridas de modelagem mecânica e modelagem orgânica através do Fusion. Tem uma super aula sobre isso, vou deixar linkado aqui no card, mas nós vamos fazer da maneira preguiçosa. Nós vamos fazer a conversão dessa imagem para uma imagem em 3D através do MakerWord. E aí, um cuidado: o WebP é um novo formato de imagem utilizado na internet, que é muito compacto, mas não tem nenhuma utilidade prática. Pouca coisa além de um navegador da internet consegue abrir esse formato. Então eu peguei o Lumpster lá do site, que estava em WebP, converti o WebP para PNG e agora nós vamos fazer o download desse arquivo convertido para poder fazer finalmente a conversão dele para 3D. Em outro vídeo nosso, eu mostrei 3 formas de produzir 2D para 3D para chaveiros. Hoje eu vou mostrar como fazer isso utilizando 2D para 3D volumétrico. E aí na aba Maker Labs nós temos uma aplicação voltada exclusivamente para isso. Está lá embaixo da página, onde nós temos o Image to 3D. Aqui nós vamos colocar o PNG recém-convertido, é só esperar ele carregar. E esse PNG ele vai ser produzido na forma de um arquivo 3D automaticamente, olha só. Ele tem um tempinho de pensamento, não é online, e nós temos 10 créditos para fazer. Eu acabei de gastar mais um aqui nisso, mas vale a pena para mostrar para vocês como fica o resultado. Então, terminando o processamento, ele vai nos disponibilizar 2 formatos de arquivo. Primeiro, o arquivo GLB, que é fácil de acessá-lo através do visualizador 3D do próprio Windows. Então, vou fazer o download dele. O GLB é um modelo utilizado para engines de games, para realidade virtual, realidade ampliada, onde ele gera um 3D e esse 3D traz texturas, traz cores, traz tudo que tiver relacionado à imagem, mas ele não é imprimível, porque ele não é um volume sólido. Eu ainda precisaria converter esse GLB em um arquivo 3MF ou STL. Então, esse daqui é um formato que vem, e o outro formato que o site nos disponibiliza é o 3MF. E aqui um cuidado: o 3MF disponibilizado pelo site é um 3MF criptografado. Esse 3MF ele só é aberto pelo Bambu Studio. Então eu não consigo abrir esse 3MF no 3D Builder, eu não consigo abrir esse 3MF em algumas outras plataformas. Estou tentando criar um plano de corte aqui para cortar o fio da tomada que veio na nossa importação. Pronto, aí já gerou 2 sólidos e eu vou apagar o rabinho agora, que não interessa. Vamos ficar só com o nosso robô. A princípio, vocês veem que ele veio bem legal, né? Então essa daqui é uma forma de produção. A outra forma que nós vamos utilizar agora é o SolidWorks Apps for Kids. Essa plataforma mágica de modelagem orgânica me permite fazer modelagens puxando uma massinha virtual, adicionando ou removendo matéria-prima. E o que eu estou fazendo aqui é tentando fazer meio corpo. Como eu tenho a função espelhar, que eu explorei logo no início do vídeo, da ferramenta, o que eu vou tentar fazer aqui é uma perna, a perna grossa, começa fininha, daí ela engrossa para receber a bota, e nós vamos fazer o braço também. Eu não tenho vergonha de deixar aqui alguns erros, testes, validações que eu fui produzindo. Eu acho que faz parte, ó. Eu tentei fazer o braço primeiro mais embaixo, daí achei que ficou esquisito, deslocado do ombro, então decidi fazer mais saindo do ombro mesmo, só que mais comprido. E aí eu fui adicionando material. Quando eu termino a parte de adição de material, eu vou começar a fazer a parte de edição. Então agora sim eu começo a selecionar massa, vou usar o recurso espelhar, seleciono o plano no qual eu quero fazer o espelhamento, só que eu peguei o plano errado, então agora preciso parar, vou dar um Ctrl Z e selecionar o plano correto. Pronto, aqui eu vou pegar essa face e essa face eu vou espelhar, e aí eu já vou ter gerado aqui o nosso corpinho. Olha só, eu acho que não ficou parecido com o Lumpster, claro que ainda não fiz nem a cabeça, mas eu já fiquei mais satisfeito com esse corpinho aqui do que aquele que eu importei. Mas por enquanto deixa assim. Eu vou terminar só de editar, vou deixar os braços mais finos, deixar a luva aqui dele mais selecionada. E agora vou baixar esse arquivo usando apps e eu vou no Printed. O Printed é um outro app dentro da própria plataforma
Eu tenho algumas opções de impressão, como já mostrei em outros vídeos, e eu baixei o STL que eu vou importar agora no Tinkercad, porque eu quero modelar a cabeça, a lâmpada, né? Primeira coisa que eu vou fazer, aproveitar que a imagem veio bem plana, vou deixar a sola do pé bem plana, facilitando que ele apoie mais fácil na mesa. Agora vou colocá-lo sobre a mesa de modelagem, e nós temos aqui o nosso corpinho do nosso Lumpster. Hora de procurar uma lâmpada. Eu vou procurar como bulb, que é um termo fácil de achar, que alguém deve ter salvado em inglês. E com essa lâmpada agora em mente, eu já posso começar a modelar a cabeça do nosso robozinho. Eu seleciono aqui a ferramenta de cone, mas não a cone pontuda, a cone de ponta arredondada, porque ela vai servir para fazer o nosso abajur. Subtraio uma forma da outra para criar o vazio, e agora eu centralizo as formas em X, Y e Z para deixar nossa lâmpada. Vou trocar o abrigo do abajur para transparente, para eu começar a ter essa visão aqui de como está se posicionando as peças, e vou fazer uma simulação aqui do que seria o soquete. Esses que a gente pode comprar depois em qualquer loja de materiais de construção. Então agora eu vou posicionar a lâmpada no soquete, vou fazer um duplicar da lâmpada, porque assim eu posso mandar uma para o no-show e ocultar. E eu uso a que sobrou para fazer a subtração da lâmpada do soquete. E para isso eu também vou fazer ela com meio milímetro a mais de cada lado, assim eu tenho aquela folga que a lâmpada possa entrar confortável depois. Pronto, temos o soquete, temos o abajur, hora de furar aqui a tampa do abajur. Ufa, vídeos acelerados dão trabalho, né? Pronto, eu vou fazer mais uma vez 1 milímetro maior em todas as dimensões do soquete. Guardei o soquete original no no-show. E agora eu uso este soquete alterado para fazer a furação do nosso abajur. Perfeito! Nós temos aqui as peças posicionadas. E tudo que eu preciso fazer agora é montar e posicionar no espaço, porque vem a fixação sobre a cabeça. Eu quero fazer uma ball joint, que é aquela... como é que chama em português? Aquela ponta esférica. Então eu vou fazer uma aqui bastante simples ainda, porque eu quero avaliar como é que vai ficar a nossa peça. Vou fazer algo bem simplificado, usei esse modelo nos bonequinhos e fiz a subtração do corpo e da cabeça, e por algum motivo eu perdi essa filmagem, mas está bem fácil de entender o que aconteceu aqui. Agora eu vou importar o arquivo Lumpsters que eu gerei a partir do MakerWord para esta mesma bandeja. E assim a gente consegue ter uma comparação de como ficaram os formatos. Eu acho que a forma é mais bonitinha do Lumpster convertido em MakerWord, mas a resolução do arquivo modelado no SolidWorks Apps for Kids ficou bem melhor. Vou colocar na mesma proporção de tamanho para poder usar 2 vezes a mesma lâmpada. E eu acho que eu vou pegar essa cabeça aqui, que é originalmente o sistema de iluminação de um trator, e vou tentar fazer com ela também uma lâmpada para o nosso modelo, né? Um abajur, um suporte para a lâmpada. Eu vou repetir o mesmo ball joint, a mesma furação, o mesmo soquete, e eu vou assim aproveitar. Só que para facilitar, eu vou separar a cabeça do corpo. Antigamente o Tinkercad tinha a opção Cut, agora não tem. Então o que eu faço? Eu duplico a forma, em uma das formas eu apago a cabeça, e na outra forma que eu deixei copiada, eu vou lá e vou apagar, mantenho a linha base do cubo e abaixo o cubo até... Então o plano inferior do cubo permanece o mesmo, e eu uso a parte superior do cubo para cortar, e eu mantenho assim a mesma referência de altura na imagem que eu apaguei a cabeça e na imagem que eu apaguei o corpinho. Vou duplicar o meu sistema de ball joint aqui para o pescoço. Rótula? O meu sistema de rótula. Ainda é mais arte do que ciência, e não tenho dúvida, a peça do Rafael ficou muito superior, né? Ele fez em 2 horas, que foi mais ou menos o tempo que eu levei entre a forma A, site do MakerWord, e a forma B, utilizando o SolidWorks Apps for Kids. Mas eu sou um advogado da técnica chamada modelagem rápida. Quem já fez aula comigo sabe quanto eu repito, quanto eu insisto nessa técnica, que consiste em usar os recursos disponíveis, todos somados, combinados, para obter o mais rapidamente possível a maior aproximação possível da peça que você desejava produzir. Então é isso que nós fizemos aqui. Nós usamos o modelagem rápida, usando o SolidWorks combinado com o Tinkercad, combinado com o MakerWord, para produzir estes Lumpsters. Agora é botar tudo na impressora e ver o resultado.